Histórias marrecas, cabeludas ou carecas. Do nada das por ti a pensar. Elecas. Título deste episódio: mudando de nome num restaurante vegan durante uma partida de ping-pong. Vamos começar por tentar resolver um desaguisado conjugal, algo peculiar. É mais uma daquelas histórias da vida real que alguém deixa no Reddit, naquele grupo Am I the Asshole, em que seres humanos tolhidos pela culpa, mas ao mesmo tempo esperançados no sentido de justiça, apresentam factos ocorridos na sua vida e deixam que estranhos decidam se eles são ou não umas bestas. Esta situação, eu acho que tem um lado bastante hilariante e desconcertante, mas descambou em zanga. E quem conta isto é o homem deste casal. Ele foi com a mulher e os filhos passear. Foram a uma outra cidade que não a deles e que eles não conheciam bem. A dada altura chegou a hora de almoço, eles andaram a ver onde é que podemos comer, onde é que podemos comer. Encontram um restaurante, que por acaso é um restaurante vegan. E diz ele, nós não somos veganos, mas gostamos de tudo e por isso não foi problemático para nós optar por aquele restaurante. Portanto, entram e preparam-se para comer. O filho mais novo, 4 anos de idade, diz que por acaso não está com muita fome. O casal diz, pronto, ok, então se daqui a pouco tiveres mais fome, podes comer do nosso almoço, por isso não pedimos já para ti. E pronto, eles começam a comer, mas a mãe sempre alguém inquieta a insistir com o miúdo. Mas deixa-me qualquer coisa, deixa-me qualquer coisa. E é aqui que ocorre a situação que levou o marido a desejar que houvesse um buraco onde ele se pudesse enfiar. Só para recordar, eles estão num restaurante vegan, a comer comida vegan, rodeados de pessoas vegan por todos os lados. E a mãe, preocupada com o filho, diz: tens de comer qualquer coisa. Então vai à mala dela e tira de lá algo que tinham comprado umas horas antes para o miúdo comer. E a sal que ela tira da mala no meio de um restaurante vegan é nada mais nada menos do que um enorme folhado de salsicha. Salsicha não vegan. Claro. O tipo de salsicha que em tempo já foi um porco. Exato. Pá, e o marido passa-se, diz ele. Imediatamente eu disse à minha mulher: esconde isso na mala! Esconde isso na mala! Eu rio muito com isto, porque de repente a sensação que dá é que ele reagiria da mesma maneira se ele tivesse tirado uma salsicha ou uma arma. Sim, uma bomba. O que estás a fazer? Esconde isso na mala. Ele ficou envergonhadíssimo a dizer à mulher que sustentava ostensivamente um folhado de salsicha no meio do restaurante vegan. Epá, esconde. Diz ele, e passa a ler a mensagem que ele deixou no Reddit. Ele diz: a minha mulher tem o hábito irritante de achar que pode sacar dentro de um restaurante de qualquer comida comprada fora do restaurante para dar aos miúdos. E já tivemos várias discussões sobre isto. Por isso, ela respondeu-me com o seu clássico: ninguém vai ligar, ele tem 4 anos. Eu respondi-lhe de maneira firme com: desta vez, não só não foi comprado aqui, como acabas de sacar de carne dentro de um restaurante vegan, mas esconde isso! E ela assim fez, diz ele. Ela voltou a meter o folhado de salsicha na mala, mas diz ele que ela ficou gélida todo o resto da refeição. E o miúdo, yes, não tenho que comer. Quando Todo feliz. diz ele, quando o nosso filho, da altura, e inevitavelmente disse que já estava com fome, acabou por comer uma quantidade decente de comida das nossas travessas, sem qualquer problema. Não percebo, diz ele, como é que ela não compreendeu instantaneamente a insensibilidade e a má criação de sacar de uma salsicha de carne num restaurante vegan, mas começa a pensar se não serei eu a besta, uma vez que foi só para alimentar uma criança pequena. É um bom dilema. O juízo das hostes do Reddit foi a favor dele. Houve uma pessoa que disse: eu sou vegan, o meu parceiro é omnívoro. Eu percebo que o mundo não é vegan, mas espero que dentro de um restaurante vegan eu não tenha de ver carne. A sua mulher não foi respeitosa e se eu fosse o dono do restaurante tinha posto fora. Também, Calma. Era só dizer: É só dizer, dá para mete conversar. o folhado na mala. Exato. Mete o folhado na mala. Com calma. Respeita aqui o princípio da coisa, não é? Esconda a salsicha, que é uma frase péssima. Bravo. Mas isto pode parecer um exagero para quem não é vegan, mas a verdade é que há várias razões para ser vegan. Uma pode ser porque se gosta da comida e pronto, outra pode ser por questões de saúde, mas também há quem seja vegan por razões mais profundas, passam por respeito, claro, pelos animais, etc. E sacar assim um folhado de salsicha de porco nesse contexto pode ser terrível para quem está a ver. Há que respeitar o ambiente. Sim. É quase como se numa missa católica alguém se levantasse de repente a dizer: malta, continuem o que estão a fazer, eu vou só acender umas velas aqui no chão em forma de pentagrama e tentar invocar o meu Senhor Satanás. Quase isso. Bom, como vocês sabem, a situação na América está quente e está tensa com a aproximação das eleições. A América está muito dividida, está tudo muito polarizado. E eis que surge um senhor do Texas, 35 anos de idade, veterano militar e agora professor de matemática, que até há pouco tempo se chamava Dustin Eby. Foi este o nome com que ele nasceu, Dustin Eby. Ele é um homem descontente com o que está a acontecer na América. Diz que não se revê nem no Partido Democrata nem no Partido Republicano.
e sobretudo não se revia nem em Donald Trump nem em Joe Biden que entretanto se retirou da corrida. Mas o Dustin considera que a divisão da América em dois partidos faz com que a prioridade sejam as batalhas entre eles e não a descoberta de soluções reais para os problemas da sociedade. E então, este pacato professor de matemática decidiu candidatar-se à presidência americana. Neste momento ele está a tentar obter o número de assinaturas necessário para o nome dele aparecer nos boletins de voto, que acho que é para aí 112 mil ou uma coisa assim. Mas, quando eu digo o nome dele aparecer nos boletins de voto, é aqui no nome dele que reside a parte mais interessante desta história. Ele está a fazer isto como um protesto para com os dois partidos principais. Então ele deu-se ao trabalho de ir ao registro civil e a um notário para mudar de nome. Ele mudou oficialmente de nome para concorrer às eleições. E perguntarão vocês, mas para quê? Não bastava o nome com que nasceu para se demarcar dos outros candidatos? Ele achou que não. E então ele mudou o nome dele de Dustin Eby para literalmente qualquer outra pessoa. O nome dele agora é este, literalmente qualquer outra pessoa. Literally anybody else. Lindo. É o nome que ele tem Para aparecer no boletim de voto. por exemplo, na sua carta de condução. Há um vídeo dele a mostrar a carta de condução. Literalmente qualquer outra pessoa. Tudo isto para que, se ele conseguir as assinaturas suficientes para chegar ao boletim de voto, a seguir ao nome dos candidatos principais, surjam as palavras literalmente qualquer outra pessoa, o que para ele seria a forma de protesto suprema. Ou seja, isto no fundo é a piada mais trabalhosa de todos os Verdade. tempos. É verdade. Ele mudou oficialmente o nome com que nasceu para passar a chamar-se literalmente qualquer outra pessoa. E vai candidatar-se à presidência. Eu acho que isso é quase heroico, de certa maneira. Agora imaginem que as pessoas acham tanta piada a isto, já estão a votar nele e o próximo presidente americano é literalmente qualquer outra pessoa. Ou então imagina só a confusão que vai dar. Pá, imagina num local tipo loja do cidadão, não é? À espera da próxima pessoa, ou na sala de espera. Literalmente qualquer outra pessoa. pessoa. E toda a gente a levantar-se. E toda a gente bem. Sou eu então. Bom, vou terminar com esta história que o Vasco me mandou ontem. Nós temos de prestar homenagem a Jing Zheng, que é uma senhora proprietária de uma loja de móveis, uma senhora chinesa, proprietária de uma loja de móveis no Chile. Em 1983, a mãe treinou-a para ser uma craque no ténis de mesa. E Jing acabou selecionada para a equipa, para a seleção chinesa, não é? A carreira dela durou muito pouco. 3 anos depois, em 86, aconteceu uma coisa que a mandou abaixo, que é a regra das duas cores, que eu não fazia ideia, não percebo nada. Eu sempre achei que as raquetes de ténis de mesa tivessem sido sempre assim, mas não foram. Pronto. A regra das duas cores obriga os jogadores a usar raquetes com uma cor de um lado e outra cor do outro. Exatamente. Da raquete. E essas cores fazem com que o efeito da bola seja diferente. Claro, supostamente a regra permite aos jogadores determinar que lado da raquete os adversários iriam usar e antecipar a velocidade e a direção da bola e não sei o quê. E diz a senhora Jing, essa regra matou o meu jogo. Eu senti-me fraca, psicológica e tecnicamente. Então em 89 ela muda-se para o Chile, torna-se treinadora de crianças, mas o ténis de mesa acabou por morrer para ela, com grande desgosto, e acabou por abrir uma loja de móveis. Esqueceu o ping-pong. Não se pode dizer ping-pong, não é? Ténis de mesa. Eu adoro a palavra ping-pong. Eu também eu. As palavras. Então, o que é que se passa? Acontece a pandemia e, sem grande coisa para fazer em casa, ela começa a jogar sozinha e redescobre o amor pelo jogo todos aqueles anos depois. Olha que giro. Então começa a entrar em campeonatos locais e acaba qualificada para a Seleção Nacional Chilena. E é desta forma que agora, aos 58 anos de idade, 58! A senhora Jing Zheng vai representar o Chile nos Jogos Olímpicos. Maravilhoso, maravilhoso. É maravilhosa esta história! Isto é incrível! É maravilhosa esta Linda, história! linda, sim, sim. Isto é incrível e é Ontem quase inspirador. uma lágrima caiu aqui. É incrível. Espetacular. Nunca é tarde para nada. É verdade, fica aqui essa mensagem. Abraçai o sonho. O Homem que Mordeu o Cão foi uma oferta Seat Arona, agora com uma oferta aliciante pelo seu carro usado. O mundo em cuecas. Título deste episódio. O passado, o presente, os escândalos, os bolos. Bom, não sei o que se passa com os seres humanos, mas creio que uma das nossas principais características é termos a possibilidade de aprender com erros. E mesmo assim não aprendemos. Eu sinto que os animais são melhores que nós nisso. Quando as minhas cadelas fazem alguma coisa que lhes corre mal,
a tendência delas é não repetir, não é? É uma coisa quase instintiva. Mas reparem no indivíduo que está no centro desta história, deixada há dias no Reddit. Quem deixou a história lá não foi ele, foi a noiva dele, ou deveria dizer a quase noiva dele. Quando esta notícia chegou à minha mesa de trabalho, Já existe! eu achei que algo era familiar nesta notícia. Então eu fui pesquisar edições passadas desta rubrica e faz agora mais ou menos 2 anos um outro casal passou por esta situação, correu mal. Eu diria que isto não tem como correr bem, mas é incrível que, tendo a história anterior corrido o mundo, alguém foi tentar isto segunda vez. O que se passa? A rapariga foi ao Reddit contar que, a poucos dias do casamento com o homem amado, um tipo chamado Jake, ela reparou que ele estava super divertido a ver vídeos de partidas pregadas em casamentos. Normalmente partidas às custas da noiva. Ela percebeu que o Jake estava a rir-se imenso, por exemplo, com um vídeo deixado por alguém no YouTube em que de repente começaram a ser projetadas fotografias horrivelmente embaraçosas da noiva. Ou de um outro vídeo em que a cara da noiva era mergulhada no bolo. E atenção, a história que correu o mundo há coisa de 2 anos era precisamente sobre isto. Talvez se lembrem dela, uma senhora que tinha desabafado para a coluna de relações de uma revista a lamentar que o noivo tinha mergulhado a cara dela no bolo de noiva. Ora, esta noiva, em particular, disse ao seu futuro marido: "Epá, querido, tu estás-te a rir com esses vídeos todos, mas Livra-te. eu peço-te, por favor, que não faças nenhuma destas coisas no nosso casamento, porque eu não vou gostar e aquilo é suposto ser um dia especial e bonito, onde só coisas bonitas vão acontecer e eu quero confiar em ti." E ele disse-lhe: "Epá, querido, eu nunca faria nada assim, nunca." Diz ela: "Achei que o assunto estava encerrado. De vez em quando encontrava-o a fazer combinações estranhas com os amigos. De repente queria ser ele a escolher o fotógrafo, queria ser ele a escolher o bolo de noiva. Mas ela não levou isto a mal, pelo contrário, ela adorou, até ficou um pouco comovida pelo facto de ele estar a assumir as rédeas do planeamento do casamento. Ela ficou contente por ele não ser um desses homens que se demite disto e atira com a organização do casório todo para as costas da noiva. Ela achou isto bonito. Bom, um dia antes do casamento, diz ela no texto que deixou na net, ela diz: "Lembrei-o que se ele me pregasse uma partida, eu separava-me dele na hora." Quando chegou o grande dia, tudo correu maravilhosamente. A cerimónia, o copo d'água estava a correr muito bem, tudo lindo, até que chega a altura de cortar o bolo. Todos os convidados estavam de olhos postos em mim enquanto eu cortava a primeira fatia do bolo. Nós não queremos que vá acontecer o que vai acontecer a seguir, não é? Nós ainda achamos que conseguimos reverter a marcha disto. De repente, diz ela, sinto uma mão pesada na minha nuca a empurrar-me a cabeça contra o bolo. Caí de cara em cima do bolo. Mas porquê? A minha maquilhagem ficou arruinada, o meu vestido ficou arruinado, a sala inteira ria alarvemente e alguém ria mais alto do que toda a gente: o meu marido. E ela foi embora. Nesse exato momento, o fotógrafo contratado pelo meu marido tira a foto e o Jake exclama: "A partir de agora, esta vai ser a nossa foto de casamento." Esse tipo consegue escavar o buraco a cada segundo. É verdade, é. Não era Sim, para o sim. desfazer ali no momento. Onde é que esta história se torna diferente daquela que nós contámos há 2 anos? Há 2 anos eu sinto que aquela noiva não fez devida justiça. Eles simplesmente separaram-se. Esta, antes disso, ali mesmo, depois da fotografia tirada, não se quis ir embora sem fazer algo que se impunha a fazer. Ela deu uma bufatada de mão atrás ao marido. Claro. Que lhe virou a cara ao contrário e saiu dali a chorar. No meio disto tudo surge uma pessoa decente, Frank, o cunhado dela, que foi a única pessoa que foi atrás dela para ver se estava tudo bem. Ela disse que se fechou numa casa de banho do sítio onde o casamento aconteceu, a sentir-se traída e completamente desprovida de confiança no marido. Diz que ouviu uma gritaria do lado de fora, era o cunhado a dar uma valente descasca no irmão. Ela diz que nunca tinha visto o cunhado assim, era um homem sempre muito simpático e discreto, e agora estava numa fúria extrema com o irmão. Quando eu saí da casa de banho, diz ela, Frank, o irmão do meu marido, estava à minha espera cá fora, disse-me que o Jake tinha algo para me dizer. O Jake apareceu a tremer por todos os lados e, sem conseguir olhar-me nos olhos, pediu-me desculpa. O Frank exigiu que ele me pedisse desculpa outra vez, mas desta vez a olhar-me nos olhos. E o Frank pediu desculpa de novo. O Frank levou-nos ao salão do copo d'água, onde toda a gente estava agora em silêncio, a maioria das pessoas das nossas famílias embaraçadas a olhar para o chão. A festa acabou ali e eu fui levada para casa pelo Frank, já que eu estava demasiado furiosa com o meu marido e não o queria ver. Durante a viagem, diz ela, o Frank contou-me que o irmão fazia sempre questão de estragar qualquer grande ocasião com uma partida. Quando ele, o Frank, fazia anos, em miúdos, o Jake atirava-lhe pedaços de bolo e partia-lhe os brinquedos novos todos. Pá, que amor de ser humano! Que amor de ser deste pequenino, um amor de ser humano! 48 horas depois deste incidente, e naquele que foi um dos casamentos mais rápidos do mundo, a noiva estava a pedir o divórcio. Claro! É que Jake. isso ia continuar. Diz ela que quando perguntou ao cunhado se ele achava que esta era uma decisão drástica demais e se devia dar uma segunda chance, que o próprio irmão, o cunhado, respondeu-lhe: não é drástica demais, tu mereces melhor que o meu irmão. Já o Jake implorou de joelhos para que não se separasse dele. Mas ela diz, e com alguma razão,
isto pode ter sido só uma partida, mas é quase um trailer para potenciais situações piores. Porque ela tinha implorado para ele não fazer nada disto no copo Claro, d'água. e ela avisou. Ele ainda assim foi para a frente, o nível de confiança na pessoa amada desceu para 0 ou talvez para menos 27. Agora, se isto fosse uma comédia romântica, ela acabava, mas era a casar com o Frank, não é? Claro. Sim. A grande questão aqui é: o que move o Frank a ser tão despachado a aconselhar a cunhada a acabar com o casamento? Gostará o Frank dela? Ou finalmente está a ter a sua vingança por todos os brinquedos que o irmão lhe partiu na infância? Ou então as duas. Pode ser as duas. Pode ser as Sim. duas. Ele é comprometido, sabes? Não. Agora não, parece que não sei, não sei. Agora, a questão é: porquê continua a haver noivos que acham que é super giro enterrar a cara da mulher com quem estão a casar num bolo? É perder a cabeça. Uma pessoa perde a cabeça e vai presa. E sobretudo depois dela lhe ter dito: olha, não faças nada. Por favor, por favor, não faças Ela isso. avisou, ele fez na mesma, ele ia continuar o resto da vida a fazer Melhor porcaria. ainda, sabe o que era ela ter pensado que isto poderia acontecer Sim. e ter preparado algo que poderia ou não acontecer eventualmente. Ok. Então Temos imagina um plano ali. um plano B do lado dela, Sim. plano A do lado dele. Puma, enfiou a cara Sim, do bolo. sim. Mas depois ela arranja a forma de ele ir para o relevado e haver lá uma grua que de um topo de um terceiro andar atirava bolo e mais bolo e mais bolo e mais bolo para cima desse filha da mãe. Pá. Ou então um piano. Um piano lá de Mas cima, isso em é cima matável. dele. Aí se calhar matava. Pronto, ia presa. E se calhar isso era. Olha, era o que eu estava a dizer. É isso. Opa, mas olha, enerva muito. Enerva. Portanto, Quem é temos esta aqui. Vera que acabámos de ver Não, aqui não. revelada? Não, Ou Vera então um passa-se com estas piano! histórias. Pá, Piano de cauda que Eu o já- matasse. eu já contei essas histórias para Sniper, e a dava-lhe um Vera. tiro nos Olha, cornos! ficava logo enterrado. Que horror. Valha-me Deus. Pá, eu adoro, a Vera fica de um negrume nestas histórias. Bom, Eu portanto, viro monstro, é Ou verdade. então Temos depois aqui- ela sacava uma bazuca. exato, e arrebentava-lhe a cabeça. Não, mas já depois de ter levado com o piano. Só para ter a Sim, certeza. sim. Sim, depois do piano ainda ia lá com uma cadeira. Isso é bom, mas a cadeira batia no piano, que ele já estava lá por baixo. Exato. E depois, sabes o que é que ele fazia? Com muita graça, desmembrava o corpo dele. Epá, espera aí. E comiam. E fazia um filme, era o Isso número não é 1 do um Netflix. casamento. Vamos! Ai, nem Isso não é um falamos. casamento bem disposto. Olha, Bom. é assim que queremos acabar isto. Não, que eu tenho aqui mais uma. Temos aqui uma família que não chegou a começar, tenho aqui outra que foi para a frente, mas teve um sobressalto histórico. E também isto foi um desabafo anónimo. Esta história é incrível. Isto foi no site Mumsnet. Diz a senhora que escreveu isto: o pai do meu marido meteu na cabeça que o nosso filho era fruto não da minha relação com o filho dele, mas de um suposto caso extraconjugal que ele achava que eu tinha tido. Pá, o que já em Podes si repetir. é uma coisa que eu ainda magnífica. estou a pensar noutra história. Basicamente, o sogro sugeriu que a nora tinha tido casos com outros homens e que Ok. o filho dela, neto dele, não era de facto filho dela, era de outro homem com quem ela tinha tido um caso. O que era uma estupidez. A Vera está a pensar no piano ainda. Mas vais querer também mandar qualquer Não, coisa não, para este já senhor. está a preparar outro. Já está a preparar outro. Já. Sim, eu tenho Diz outros ela. instrumentos aqui para. Diz ela: o meu sogro disse que não poria dinheiro de parte para o neto a não ser que fizéssemos um teste de paternidade. O meu marido disse ao pai para ir. Esta hora na rádio não posso dizer quando é que o filho disse ao pai para ir. Mas vocês percebem, não é? Sim. Digamos, cortaram relações. Pronto, Cortaram ok. relações Sim, a seguir. ok. Passam-se 2 anos e o velhote regressa à vida destas pessoas, ainda a pedir um teste de paternidade. E ela diz que, a pensar no filho, ansiando por assegurar um futuro para ele, lá cedeu em fazerem o teste os dois, ela e o marido. Tu não me digas. E pronto, conforme esperado, nenhuma dúvida, o miúdo era filho dos dois, ok? Não tinha sequer havido nenhum caso extraconjugal dela com ninguém, era tudo fantasias maradas na cabeça do sogro. E a história podia acabar aqui, e acabava bem. Espera aí. Só que não era uma história digna do homem que mordeu o cão, se não tivesse aqui um twist, não é? E ele existe. É que, se o teste provou que o miúdo era filho da mãe e do pai, provou ainda outra coisa: que o marido dela, filho do rabugento idoso, não era filho do idoso. Mas sim, tchan, tchan, de um caso extraconjugal que a mãe dele tivera com outro homem. Portanto, o idoso provou do seu veneno e ficou a saber de coisas que se calhar não queria saber. Bem feito. Isto sim seria um final Vera, épico. guarda o piano. Ainda há um rabinho de fora Fica nesta para a história. próxima. É que agora o idoso está a levantar questões sobre se afinal pode deixar dinheiro ao neto, uma vez que não é avô dele. Pois é. A Nora irritou-se com ele e ele teve o desplante de lhe dizer: você não precisa de ser indelicada comigo. Ao que ela lhe lembrou que no top da indelicadeza ainda está a sugerir que ela tinha dado metida com outros homens. Exato. Tenho aqui o Mas piano, isto é- malta. mas, Tenho epá, aqui o não, piano. mas este homem já está no Pronto, chão. pronto. Este já está no chão. Já está no chão. Vamos só tocar. Tan. Que tragédia. O homem que Filho, mordeu olha, o cão. olha, que tua mulher é uma galdéria. Ah, não, afinal a tua mãe é que era. Uma oferta gama sub da SEAT. Saiba mais em seat.pt e também FNAC, onde encontra todos os livros para as resoluções. Título deste episódio: Um conto moral
uma vez mais baseado em trampas que me acontecem. O homem que mordeu o cão. Meus amigos, Trampa é eufemismo, não é? claro, ontem, porque isto é uma rádio familiar, ontem em 5 minutos sou capaz de ter feito mais exercício do que nos últimos 20 anos da minha vida. Eu descrevi o sucedido no Facebook logo a seguir a ter acontecido e agora conto aqui. E conto aqui porquê? Conto aqui como um misto de caso daqueles que só me acontece a mim, pedido encarecido e conselho a todas as pessoas que me ouvem e que têm cães e que lhes abrem as portas de casa e os deixam andar livremente na rua e não querem saber. Controlem os vossos cães. Não os deixem assim tanto tempo à solta sem lhes ligarem nenhuma. E pode haver pessoas que me estão a ouvir e a dizer: mas porquê se o meu cão não faz mal a ninguém? Certo, mas para começar, outros cães podem fazer-lhe mal a ele. E é claro que depois há regras e questões de civismo básicas. Deixar um cão à solta pela rua é deixá-lo fazer cocó alegremente onde ele quer. E eu aposto que quem abre as portas de casa a um cão para o deixar ir na boa dar uma volta, depois não vai procurar todos os cocós que ele fez para os apanhar. Até e creio que... Achas que a pessoa reconhece? Não, Isto é do meu Bobby. Para já não é possível treinar cães para usarem saquinho. Isso nem o César Millan consegue fazer. Nem para. César Mourão. Não, nem o César Mourão. O Mourão também não consegue. Nem para, não podendo os cães usar saquinho, nem para deixarem uma bandeirinha nos cocós que são dele, para depois os donos apanharem. Eu acho que sim, que se deixa os cães dar uma volta, se forem meigos e deixá-los andar um bocadinho, mas controlem os vossos animais para o bem deles e para o bem da comunidade. Dito isto, ontem vizinhos do meu bairro deixaram o cão deles à solta e foram à vida deles. O cão é muito meigo, mas a minha cadela não é. Eu tenho de a passear sempre contra ela porque ela é super dócil para com seres humanos, mas olha para basicamente todos os cães do mundo, sejam grandes ou pequenos, como alvos a bater. Isso é um traço característico das cadelas, não é? Porque a minha também era assim. É um bocado. Adorava as pessoas, detestava os cães. Detesta os cães. E eu estava a passear a minha cadela Flor e aparece o cão. E eu pensei logo: que isto vai dar sarilho. Basicamente o cão só queria cheirar-lhe o rabo. Se havia mais alguma intenção para além dessa, ele nunca teve tempo de tentar. À primeira tentativa de cheirar o rabo da minha cadela, ela virou-se logo a ele a tentar mordê-lo. Eu puxei a trela e comecei a fugir com ela, e ele atrás, e ela a virar-se a ele, e eu a puxar a trela e a correr, e ele a insistir em cheirar-lhe o rabo, e ela a virar-se a ele, e eu a correr a puxá-la. Por esta altura, meus amigos, eu, em termos de velocidade, era o Carlos Lopes dos anos 80. Em termos de bofes de fora, era o Carlos Lopes dos anos 2000. E o cão a insistir, e a minha cadela a tentar arrancar-lhe o focinho à dentada, e ele a insistir. Quando mais tarde eu contei isto à Ana, minha rica esposa, ela resumiu a insistência palerma do cão, perante os avisos agressivos todos da minha cadela, a uma frase: então, mas claro que ele não percebeu e continuou a insistir. É homem. Meus amigos, o que vale é que o meu bairro é sossegado, porque a minha fuga a puxar a minha cadela com o outro cão atrás de nós a correr a galope sem cessar, focado no seu objetivo de cheirar o ânus da minha cadela, enquanto ela se virava para trás a rugir e a tentar mordê-lo, foi das corridas mais ridículas de toda a história, porque às tantas eu estava a correr em círculos para não perder de vista a casa do cão, na esperança de que alguém nos visse e o viesse buscar, mas na casa dos vizinhos só os limões nas árvores nos contemplavam. Com aquele ar trocista que um limão consegue ter quando está numa árvore a ver um tipo a fugir de um Terminator do cheirar rabos. Há limões, pá, não se pode com eles. Os limões têm aquele sorriso amarelo. Não tem. Esta agora foi, a não ser que estejam verdes. Mas isso a dada altura... não é limão, é lima. Pois, não, o limão quando está verde, é verde. É verde. É verde. A dada altura, o meu telemóvel novo salta disparado da minha algibeira do casaco, desfaz-se em pedaços contra as pedras do chão. E nessa altura eu penso como isto às vezes devia ser mais à América, porque provavelmente eu tinha base para um processo judicial que me valeria uma indemnização equivalente ao valor de 25 mil telemóveis. Enquanto eu corro em círculos, a sentir-me num sketch do Benny Hill. Por esta altura na minha cabeça eu já deixei de ouvir o tema do Exterminador Implacável e já estou a ouvir. Só me falta haver um velho no qual eu possa dar umas chapadas na testa. Eu preparo a chave de casa para poder abrir o portão de casa o mais depressa que consigo, esgueirar-me lá para dentro e fechar o portão na cara do cão, e percebo que consigo ganhar tempo sempre que grita a palavra não ao cão.
Sempre que eu digo não, ele dá um passo atrás e põe um ar de quem diz é lá! Mas o aroma que o ânus da minha cadela emana é demasiado inebriante para o pobre animal. E não, a minha cadela não tem cio, está esterilizada. E logo a seguir ele aproxima-se de novo e eu digo não! E percebo que o não tem de ser dito num tom muito preciso e específico, senão nunca tenho esse segundo em que ele dá o passo atrás com ar de quem diz é lá! O não tem de ser mesmo assim, não! E então, já com a chave pronta... Deixa-me pôr aqui agora no papel do cão. Sim, sim. Até apetece-me cheirar um rabinho. Sim, sim. Diz lá não agora assim com o teu ar. Não! Ok. E já com a chave pronta na mão, vou a correr para o meu portão. E neste momento eu juro-vos que já estou com o coração prestes a dividir-se em dois e cada metade a saltar-me por cada um dos ouvidos. Eu vou a correr até ao portão da minha casa, a berrar incessantemente não, 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 não. E eu percebo que aquilo soa estúpido e parece que estou a tentar ladrar. Mas parece, de facto. Mas nesta altura eu já perdi toda a decência. Eu já me estou nas tintas para se alguém está a ver ou não. Reparem, eu estava a zelar pelo bem-estar do cão, porque a minha cadela dava cabo dele. Eu só queria chegar a casa e consegui. Houve ali segundos a dar a volta à chave na fechadura em que eu nem quis ver. Eu ouvia os dentes, as mandíbulas da Flor. Estas palavras são lindas. As mandíbulas da Flor, a minha cadela a morderem o ar, as dentolas a baterem umas nas outras, mas com vontade de arrancarem o focinho do outro, e ele sempre a insistir: não, deixa-me cá cheirar o rabo, deixa-me cheirar o rabo. E entrei em casa, cadela à trela numa mão, restos mortais do telemóvel na outra, e entrei em casa a pensar: olha que trampa, hein? A minha cozinha tem vista para o portão de casa, e através da grade do portão eu vi a cabecita do cão a espreitar cá para dentro, com o ar inconsolável de quem diz: põe aí música, Wanda. Ai, agora apanhaste-me desprevenida. Qual é que querias? Era a Énia. Caramba! Espera aí só um bocadinho. Eu vou fazer um rewind. Faz lá, vá. A minha cozinha tem vista para o portão de casa, e através da grade do portão eu vi a cabecita do cão. Sim. Com o ar inconsolável de quem diz: ai, não, desculpa, mas a única coisa que tenho aqui é isto. Pode ser. Também é bom. Mas eu só queria cheirar um rabo. E é ao som desta bonita melodia medieval que vos digo: sim. Pessoal, controlem os vossos cães. Não os deixem ao Deus dará. Pois mesmo que eles estejam dóceis. Seja atleta. Isto também fica bem. Seja atleta cumpre. E ao som desta música medieval e deste depoimento de um senhor que não sei quem é, mas que está a dizer algo de interessante. Mas acho que vai entrar nas notícias. Vai. Pessoal, controlem os vossos cães, não os deixem ao Deus dará. Pois mesmo que eles sejam dóceis e só queiram sorver por suas fofas narinas os aromas exóticos que emanam dos anos das fêmeas, eles podem ser atacados, para além de aivarem os passeios de fezes que nunca serão apanhadas. Vá, um beijo. O Homem que Mordeu o Cão é uma oferta Homes Place. Inscreva-se até dia 15 com 15 euros de mensalidade em dezembro e janeiro. Visite um clube, vagas limitadas e também chocolates, licor beirão. Sabe qual foi a sensação que eu tive a fazer este final desta edição? Parecia que eu estava num terreno cheio de silvas a tentar passar. E havia mais e mais. Pessoal que me pretende telefonar hoje, estava difícil. Não vale a pena, usem o e-mail. E sim, eu prometo que para a próxima vou comprar uma capa protetora para o telemóvel que, enquanto o cão dos meus vizinhos andar à solta, terá de ser em titânio. O homem que mordeu o cão traz-te o fim do mundo em cuecas. Ele é. Título deste episódio: nem sempre as entrevistas de emprego são uma ode à alegria. Bom, antes de avançarmos para a ordem do dia, quando eu ia hoje a sair de casa, o que é que acontece? Cruzo-me com um senhor com um fato daqueles que vemos nos documentários sobre Chernobyl, ou no filme ET, quando as autoridades vão buscar o ET à casa do Elliot. Tinha uma máscara, tinha umas tubagens, tinha um equipamento às costas, também com tubagens. Havia muita tubagem. Tubagem é a grande palavra da manhã, para mim. E primeiro fiquei a pensar que o mundo tinha acabado durante a noite e que aquele senhor estava ali para avaliar os estragos. Depois então percebi, não sem alguma alegria, que aquele senhor estava ali para combater os exércitos de baratas que tomaram de assalto o meu bairro. E a perguntar se não era o caso das baratas. Finalmente. Obrigado, Junta de Freguesia Carcavelos Parede. Obrigado, Câmara de Cascais. Eu respeito e defendo a vida de todos os animais, mas não das baratas, das moscas e dos mosquitos. Das baratas e das moscas, porque são bichos com maus hábitos de higiene.
e que não lavam as patas com que andam na porcaria antes de caminharem pelas nossas casas. Sim. E dos mosquitos, porque produzem babas, por vezes do tamanho de bifes de peru. Por isso. Tem que ser um bife de peru. Não é um bife normal. Não. Tem que ser de peru, E não claro, pode é ser de peru. frango. É peru. Por isso eu não estou a dizer que se matem estas 3 entidades, mas pelo menos que se arranje maneira de elas não virem ter comigo. Mas pronto, deixei o senhor entregue à sua guerra e fico feliz por voltar a sentir que irei ser o dono da casa e não apenas o animal de estimação das baratas que lá vivem. Exato, és o hóspede. Sim. Bom, a primeira de hoje vem dos Emirados Árabes Unidos, onde há cultura nas autoestradas. Mais precisamente cultura erudita, música clássica. E não é nenhum sistema de altifalantes. Isto é incrível. Sabem aquela faixa que há junto à berma e que acorda aos condutores quando se percebe que eles estão a desviar-se, não é? E que pode significar que eles estão a adormecer ou que estão desatentos. Cá em Portugal, essa faixa, quando os pneus entram em contacto com ela, faz o quê? Faz. Adorei o som, não estava a esperar que saísse tão bem. Mas é muito igual ao som. Pois é. Quando passas com o carro. Ora, o pessoal dos Emirados pensou. Podia ser uma nova rubrica desta estação. Marco limita coisas. Sim. Então o que é que vai ser hoje? Quem Marco? Quem é que vai imitar hoje? Vejam lá se descobrem. O pessoal dos Emirados pensou: porquê é que isto tem de ser um som desagradável? Porquê é que não podemos meter aqui arte? Porquê é que não podemos prestar tributo a Beethoven nessa faixa de alerta? E foi o que fizeram. No Emirado de Fujairah há uma autoestrada em que os condutores, quando se chegam demasiado à berma, são surpreendidos não por mas por Beethoven. Ouçam, o som não é muito bom, mas acho que dá para perceber. Numa autoestrada. É mais lindo. Eu também acho. É maravilhoso isto. Espetacular. É espetacular. Vamos ouvir outra vez. Eu gostei muito disto. Sim. Ao mesmo tempo, parece uma daquelas bandas dos putos da escola. Pois é. Ora, qual o problema disto lá nos Emirados? É que, obviamente, esta estrada está tão famosa que os automobilistas que passam lá querem sempre ouvir Beethoven. E então é tudo a desviar para a berma para ouvir. Por outro lado, para poderem ouvir bem a música, as pessoas abrandam um bocadinho a velocidade. Na volta é a solução para as pessoas não andarem em velocidades loucas nas estradas, não é? Espetem com Beethoven no asfalto. Quem diz Beethoven diz Marante. Sim. Pode funcionar. Vamos a uma boa e bizarra história sobre entrevistas de emprego. Eu não sei qual é a vossa relação com entrevistas de emprego. Eu acho que tive apenas uma na minha vida. Quando fui estagiar para a rádio onde eu e Pedro Ribeiro começámos. E onde Catarina Furtado começou também. Tanto assim que eu e ela tivemos a nossa entrevista de emprego ao mesmo tempo. Ambos na casa dos 20 anos. A Catarina com melhor aspecto do que eu, o que talvez seja surpreendente. Ao contrário do que se passa agora. Sim. Tu agora estás muito melhor que ela. Obrigado, Vasco. Alguém que diga as verdades duras. Mas eu lembro-me que estava nervoso, estava muito nervoso. Curiosamente a Catarina parecia estar nas calmas, mas eu estava com aquela sensação de que qualquer coisa que eu pudesse dizer poderia dar barraca. Que é uma sensação que, aliás, é constante na minha vida 30 e tal anos depois. Não é só no trabalho, é no dia-a-dia. Até na caixa do supermercado. Tenho a sensação que qualquer coisa que eu possa dizer vai dar barraca. Nunca se sabe. Bom, este é o caso de uma pessoa que claramente estava a tentar não dizer a coisa errada na sua entrevista de emprego, só que o eixo cérebro-boca às vezes prega partidas. O eixo cérebro-boca. Vejamos o que conta esta pessoa anónima neste relato deixado num grupo de Reddit de histórias reais da vida. Diz ele: há uns anos estava seriamente envolvido na luta para conseguir um emprego, estava a mandar currículos para todo lado, a marcar entrevistas, a ir a algumas que mais pareciam interrogatórios. Finalmente consigo uma entrevista não de Zoom, mas presencial, numa companhia de tecnologia. Não uma companhia das maiores, mas aceitável. Estava ali uma boa oportunidade. Qual o problema? A entrevista era feita não por uma pessoa, mas por um painel de 5 pessoas, todas ao mesmo tempo a olhar para mim do outro lado da mesa, como se eu estivesse a ser julgado em tribunal. Isso é intimidatório. Não, isso é um programa de televisão. Há empresas que não sabem como criar um ambiente fofinho para as pessoas nestas entrevistas, não é? Eu percebo que pô-las sob pressão é logo um teste, não é? Para ver como lidam com 10 olhos fixos nela. Mas pronto, diz este homem que tentou manter a calma, só que, diz ele, a meio da conversa, comecei a ficar com a energia e a paciência um bocado em baixo. Até que um dos 5 entrevistadores lança a clássica questão: então onde é que você se vê daqui a 5 anos? Diz ele no seu relato deste dia: antes que o meu cérebro pudesse intervir, a minha boca disse de imediato: espero que num sítio que não precise de 5 pessoas para me fazerem as mesmas perguntas, só que de maneiras ligeiramente diferentes. Ele disse isto e imediatamente a seguir ficou em estado de choque. Pois claro.
Pá, isto é uma espécie de Tourette. Perdeu a cabeça. É um Não Tourette sem conseguiu honestidade. controlar a sinceridade. Sim. Ele disse em voz alta aquilo que estava a pensar, no fundo. E é incrível quando isto acontece. É o tipo de coisa que eu deveria ter levado a dizer logo a seguir. Desculpem, ouviram-me dizer alguma coisa nos últimos segundos ou pensei apenas? Há momentos em que a pessoa não sabe bem se disse alto ou se pensou. Este tipo disse numa entrevista de um emprego que ele queria muito e perante 5 recrutadores. Onde é que eu vejo daqui a 5 anos? Espero que num sítio onde não preciso de 5 pessoas para fazer as mesmas perguntas, só que de maneiras ligeiramente diferentes. Isto passou-se na América. Se isto tivesse acontecido em Portugal, eu adoraria que ele tivesse dito: espero que num sítio que não precise de 5 marmanjos em vez de pessoas. Eu gosto da palavra marmanjo. Marmanjo, sim. Mas sim, este tipo libertou o fanfarrão que tinha dentro dele. Fanfarrão que, não sei se não par disto, é uma palavra que não se pode dizer na Assembleia da República. De resto pode-se tudo. Sim. De resto pode-se tudo. Não me digas que ele ficou com o trabalho. Comentário da atualidade. Portanto, ele larga aquela bomba de insolência, não é? Diz ele: ficou um silêncio instantâneo na sala. Parecia que toda a gente tinha deixado de respirar. Um dos 5 tipos, eu adoro esta descrição que ele faz. Um dos 5 tipos piscou os olhos com tanta força várias vezes que parecia que estava a fazer um reboot do sistema. Outro deles engasgou-se ligeiramente com a água que estava a beber. E foi então que alguém falou. O tipo que estava no meio, mais velho, fato e gravata, com uma vibe intimidatória de CEO. Soltou uma gargalhada e disse: sabe que mais? É justo. É justo. E era de facto o CEO da empresa, diz ele. Era o CEO e confessou que também odiava todo o processo de entrevistas. Depois daquele momento, a conversa ficou toda mais relaxada. Foi como se depois disto, finalmente começássemos a falar uns com os outros como pessoas normais. Olha, afinal foi um desbloqueador, vês? No fim, apertámos as mãos, eles disseram o clássico: depois entraremos em contacto. E malta, ele diz que 2 dias depois estavam a contratá-lo. Pumba! Espetacular. Por isso, diz ele a terminar, sim, ser um bocadinho honesto às vezes pode quebrar o gelo corporativo em nosso favor. Mas, ele faz essa advertência, mas talvez não seja boa ideia fazer disto um hábito. Pois, exato, vejam lá. Pá, é provável que alguns ouvintes Teve nossos sorte. tenham hoje entrevistas de emprego. Esta história é muito gira. Portem-se bem, portem-se Eu bem. não sei se arriscaria uma bujada destas. Não façam isso. É Portem-se preciso ter bem. um grande misto de impaciência e confiança para largar uma bomba atómica destas numa entrevista de emprego e ficar com o emprego, ainda assim. Isto resultou com este tipo, não está garantido que isto resulte noutros sítios. Bom, queria só terminar dizendo o seguinte: ontem, de uma maneira bastante descarada, eu disse a este microfone que no meu aniversário, na segunda-feira, eu não queria nada, mas achava espetacular se nesse dia 21 de julho o meu Instagram finalmente atingisse 1 milhão de pessoas. De ontem para hoje, juntaram-se quantas? 4.000. O que significa que, mais coisa menos coisa, agora preciso de mais 26.000 pessoas. Sempre a cravar, não é? Tens tempo também, não é? Mas fiquei comovido com o empenho de pessoas, entre elas o nosso amigo Júlio Machado Vaz, que deixou uma mensagem a dizer que ia pedir a todos os membros da família para se juntar. Eu creio, no entanto, que o Júlio Machado Vaz não tem 26.000 familiares. Também, mas tiver 26 já ajuda. Eu acho que a minha família já te segue, por isso. Toda a ajuda conta. Portanto, durante o fim de semana eu preciso de 26.000 pessoas no meu Instagram. Quantas pessoas é que vão assistir ao Marés Vivas? 50.000, 40.000. Quando formos cantar o hino, eu vou aproveitar aquele fórum, Aí não me digas. porque é um fórum. Não vais fazer isso. Não vais. E peço àqueles milhares de pessoas à descarada: já agora, se me puderem seguir. Ó Vasco, é que ele vai fazer isto. Depois vai. Ele vai fazer Antes isto. ou depois. Epá, Não vou controlar, não é? Amanhã no palco do Marés, ele vai fazer isto. É que reparem, estão lá 50.000 pessoas. Vamos supor que metade delas já me segue. Sim. Pronto. Pá, fica resolvido. Não, mas Imagina, nós saímos do palco e ele continua lá. a Por questão favor. para mim também é o que é que falta a acontecer no Marés. O Vasco já andou num barco insuflável por cima da multidão. Sim, eu já fui içado Tu numa já grua. foste içado numa grua. Sim. Já te cantaram os parabéns. Também o que é que. Epá, precisas quantos? 24.000? 26.000. 26.000. Opa, é à vontade. Pessoal do Marés. Amanhã tem uma tarefa. Mas era bom tu andares pelos camarins a pedir aos músicos mesmo. É pá, assim. Miguel Araújo, 4h30. Já me seguem. Repara, viram o tom disto? Já me segue. Já não quero, já não preciso dessa Já me gente. segue. Já não preciso dessa gente. Epá. Isto foi como uma entrevista de emprego. Estou a Isto ser uma saiu-te. besta. Sim, estou a ser uma besta. Eu já agora. não preciso dessa gente. Esses já cá cantam. Bom, Pois é. vamos às sugestões Sugestões. FNAC. Vamos a isso. Sabes que. Fala-me do sol.
E do O calor. sol, eu gostaria de dizer o seguinte: o sol está alto, Sim. o calor aperta, o e mais, romance está no o ar. romance, claro. E nada como uma boa comédia romântica ou um romance de verão para derreter corações e virar páginas, como quem vira panquecas. É isso, há quem vá à procura do par ideal e há quem encontre o par perfeito num livro, daqueles livros com encontros improváveis, diálogos divertidos e finais felizes que combinam mesmo com as férias. E a FNAC tem uma gama irresistível de títulos leves, bem dispostos e apaixonantes para todos os gostos. Passe por uma livraria FNAC ou visite FNAC.pt e leve consigo uma história para se apaixonar nestas férias. O Homem que Mordeu o Cão foi uma oferta da FNAC, onde encontra os tais milhões de livros para refrescar a mente em dias de calor e também, claro, como desde o primeiro dia, SEAT, que este ano celebra 75 anos e oferece a carta de condução na compra de qualquer modelo SEAT. O homem que mordeu o cão traz-te o fim do mundo em cuecas, com histórias marrecas. Todas as brincadeiras começam com vamos ver o que é que acontece. Sim, mas isto foi uma boa Experiências, são para o cão. experiências. Claro. Título deste episódio. O título hoje é mau. É mau, não consegui arranjar um título melhor. Ei. Não faz mal, não faz mal. Título deste episódio: Estupidez criminal tão grande que até voas. Eu gostei. Remete para a infância. Sim, ameaça. Assim, Já houve pior. estupidez Já houve pior. criminal. Já há algum tempo que não tínhamos histórias de bandidos estúpidos. Tenho aqui uma que é simples e boa, mas não esclarece as razões de um ou outro detalhe pelo que só podemos especular o que pode ter acontecido. Estou a falar de 2 gatunos da Flórida, merecedores absolutos do prémio Bandidos Parvos do Ano. Eles cometeram uma onda de crimes, assaltos, arrombamentos, no fim da qual levaram a cabo o seu omísio das autoridades. E sim, eu sei, esta é a parte em que alguém diz omísio, Omísio. omessa. Mas que diacho de linguajar vem a ser esse? O que raio é omísio? Malta, é português clássico, ok? Estou a tentar subir o nível disto. Omísio é esconderijo. Omisiar é trocar as voltas às autoridades. Olha, tu Está a todos perceber, os não é? dias Obrigada, professor. devias trazer palavras novas. É isso. Subir e levar, não é? Elevar. isso. O mundo não está a ficar mais esperto, por isso deixem-me não só elevar a categoria do português desta rubrica, como desafiar os nossos ouvintes a, hoje no seu dia, usarem a palavra omísio ou omisiar. Leonor Beleza. Vai impressionar os outros definitivamente. Eu andei a testar a palavra omísio durante o dia de ontem e percebi que faz subir o meu sex appeal 52%. Faz. Oh, Elsa, o que é que tu disseste? Leonor Beleza. Tinha visto estrela, mulher. Era isso. Leonor Beleza. Leonor Beleza. Que cruzamento incrível aconteceu aqui. Mas eram 2 mulheres políticas carismáticas. É mais para a esquerda, Elsa, é mais para a esquerda. Adiante. Os 2 bandidos da Flórida estavam então a cometer esta A onda antiga de crimes. Primeira-Ministra Natália Correia, mas sim, continua. Grande figura. Pá, já não há figuras como Natália Correia Ai, no, meu Deus. no Parlamento. Deve-lhes um Bom, calor. os 2 bandidos da Flórida estavam a cometer esta onda de crimes, fugiram, fecharam-se na casa de um deles e a captura deles foi tão simples como isto. Batem-lhes à porta, eles abrem, era a polícia, boa noite, estão presos e lá foram. Obrigado e bom dia. O que é que aconteceu? De acordo com a notícia, aconteceu que os 2 tipos deixaram alguns pertences nos locais que assaltaram, sendo que um deles intriga-me particularmente porque não consta que eles tenham sido vistos em flagrante a levar a cabo os assaltos, nem que tenham sido obrigados a fugas rápidas e caóticas. Mas o que é certo é que um deles deixou um sapato num dos locais do crime. E saiu descalço. Tipo Cinderela. Não percebo. Não, apanharam a Cinderela. E o Não outro- posso, serve. É você, está preso. Chega a ser romântico, não é? Deu cá seu pé. Um deles deixou o sapato, o outro deixou as ferramentas com que arrombaram a porta de uma das lojas. Tudo devidamente cheio de ADN e impressões digitais. O sapato acho fascinante. Eu nunca perdi sapatos uma única vez, nem em situações em que eu me vi obrigado a correr. Como é que um tipo se esquece de um sapato para trás? Não sei, o tipo pode ter tirado os sapatos para relaxar os pés. Enquanto estava a arrombar, eu seria esse tipo de bandido. Sim, sim. Mas Deixa-me aí seriam os aproveitar. dois, ariam os dois, não é? Ficar só um é parvo. É isso. Mas isto não é a melhor parte da notícia, Tu certo? gosto de pensar que a dada altura no assalto ele pensou. A minha mãe sempre disse para nunca estrear sapatos novos no assalto. Está-me aqui a aleijar. É isso. Mas pronto, um sapato e ferramentas com ADN e impressões digitais facilita de facto encontrar os bandidos, mas estes bandidos ainda facilitaram mais a vida às autoridades, porque a polícia, a dada altura, para além do sapato e das ferramentas, descobrem que um deles deixou, assim muito direitinho sobre um balcão, não apenas a carteira, mas a carteira com a carta de condução lá dentro. Ah, bom.
Portanto, Chegam a a polícia ser abriu a queridos. carteira e só teve de ler, ok? Marcus Reeves, 23 anos, morada, sim senhor, malta, vamos lá. E foram. Estavam a sentir-se em casa. Não terá eles- sido para os apanhados isso. não, acho Ele que não. caminhava diz sempre. Mas é muito giro porque eles estavam lá, não protestaram, não é? E eu gosto de pensar que um deles continuava com um sapato calçado. Então. Repara, o que é que tu fazes quando chegas a casa? Pousas as coisas, tiras os sapatos e vais à tua vida. Mas aquela casa não era dele. E continuando com um crime estúpido, em Merseyside, na Inglaterra, um homem de 41 anos, suspeito de ter uma plantação de cannabis em casa, suspeito e não apenas suspeito, ele tinha mesmo. Ele percebeu que a polícia vinha aí, ok? E então tomou aquela que ele decidiu ser a decisão certa. Ao perceber-se que a polícia estava quase a bater-lhe à porta, o homem teve a ideia absolutamente genial e vencedora de atirar todos os vasos pela janela fora. Quantos? O homem atirou 60 vasos de cannabis pela varanda. Não dá nada nas vistas. Quando a Quantos polícia carros é que ele chegou- partiu? Quando a polícia chegou, ele tinha várias ventoinhas ligadas, para além das janelas abertas, Brise. para tentar limpar o cheiro a erva, o que não conseguiu. E então, com uma grande calma, a polícia só teve de contemplar a chuva de vasos, que por sorte não acertou em ninguém, e meter o senhor no carro. Mas eu adoro o espírito de desespero e desenrascanço, não é? Vem aí a polícia. Acende uma vela. Ora bem, 60 vasos, vamos a isto. Gosto de pensar que há filme, um dos vasos foi para a Sanita. Ele que eu pensava. O que é que tu fazes quando vai lá alguém a casa sem avisar e tens tudo desarrumado? Claro. Vai tudo. Vai tudo pela janela, não é? Tudo pela janela, tudo pela janela. Tudo pela janela. Bom, eu sou um grande fã dos filmes do 007 e apesar dos recentes serem bons, eu acho que são muito sérios. E eu tenho de confessar que tenho algumas saudades das loucuras dos primeiros tempos. Há quanto tempo não anda James Bond num jetpack? Eu posso estar enganado, eu quero ver se revejo todos os 007 antes de estrear o próximo, mas eu acho que há muitos anos que aquele cavalheiro não mete um jetpack às costas e vai por aí fora. E eu desde miúdo que sou fascinado pelo conceito do jetpack. Ainda por cima, havia um jogo para os ZX Spectrum chamado Jetpack. Pois havia. E o Coyote perseguia por vezes o Roadrunner usando jetpack. É Pronto, verdade. não É corria bem, aquela não corria mochila bem. supersónica, não é? É isso, é isso. E tudo isto contribuiu para que durante muito tempo da minha vida, e apesar de eu ser um tipo com vertigens, eu sonhasse com o jetpack como a grande forma de locomoção do futuro. Imaginem eu a vir de jetpack desde a parede até aqui Lindo. e a aterrar todo torto nos galhos de uma destas árvores aqui da Sampaio Pina. E os insetos nos Mas locos. atenção, Marco. Insetos. Mas gosto de pensar que fazias o caminho por cima da A5 e depois descias, pagavas a portagem. Claro. Porque és uma pessoa cumpridora. Não passava pela via verde, mas. Sim. A 60. Que boa imagem. Que boa imagem. Mas o jetpack sempre foi um equipamento algo mítico. Será que já o fizeram? Será que é impossível de ser construído igual ao dos filmes? Só que no último mês e meio Isso é que era. aconteceu uma coisa bizarra na América. Num mês foram avistados 2 jetpacks cruzando os céus de Los Angeles. E o mais incrível é que ninguém sabe de quem são, quem é a pessoa ou as pessoas que os pilotam. Sabe-se que testemunhas viram 2 jetpacks no espaço de um mês. O mais recente foi no início desta semana. Um membro da tripulação de um avião da China Airlines afirma ter visto nas imediações do aeroporto de Los Angeles um homem com um jetpack às costas a voar a uma altura de 6.500 pés, ou seja, uns 2 km. Eu espero que ele tenha ido agasalhado. Não, estão a fazer testes. Nessa altura já estava um bocadinho mais fresco do que é baixo, não É é? fresquinho, é? Claro. O caso está a ser investigado pelas autoridades, juntamente com o outro ocorrido no dia 29 de agosto. Esse jetpack foi avistado pela tripulação de um avião da American Airlines e a conversa entre os pilotos e a torre foi reproduzida na notícia que eu li. E é fascinante porque mostra que, de facto, na América, sobretudo hoje em dia, há uma estranha normalidade perante as coisas mais bizarras. E é compreensível, basta ver o atual estado daquele país. Portanto, jetpacks no céu, e por que não? Mas o diálogo é muito giro porque o piloto diz: torre de controlo, aqui American 1997, acabámos de passar por um tipo num jetpack. E a pessoa na torre responde: ok, obrigado. Passou à vossa esquerda ou à vossa direita? E o piloto responde: à nossa esquerda, a uns 250 metros, mais ou menos à nossa altitude. Vimos o tipo passar por nós com o jetpack. E o tipo na torre responde: realmente só em Los Angeles. Pá, eu adoro a normalidade de todo este diálogo. Mas repara, se tiveres tu nem precisas de abrir a porta, tu sais pela janela ou pela varanda. É isso, acho lindo, acho lindo. É maravilhoso. Mas eu adoro que a resposta à frase acabámos de passar por um tipo num jetpack seja: ok, obrigado, passou à vossa esquerda ou à vossa direita. Pá, é quase como alguém dizer: ontem cheguei a casa e encontrei a minha mulher na cama com um lobisomem. E alguém responde: ok, de que cor era o edredom? Acho fabuloso. Registado. Mas tudo isto para vos dizer que eles andam aí e o mais inquietante é que ninguém sabe oficialmente de onde vêm. Não é militar e não há à venda, o que me faz supor que há malta a construir jetpacks nas suas garagens. Estão a Tipo um hobby. testar, Marcos, estão a testar, é o futuro. E ninguém tira da cabeça
cabeça que o meu amigo e mestre Júlio Isidro, grande perito em aeromodelismo e que me diz que há semanas que está a construir uma reprodução do clássico avião Enola Gay na sua garagem, está, isso sim, a construir o seu próprio jetpack. E a imagem do Júlio Isidro a cruzar os céus do seu próprio jetpack é das coisas mais épicas que já se construíram na minha mente. Ei, pá. É ou não é? Obrigada por este Assinando momento. aos aviões e dizendo festa é festa. Exato. Título deste episódio: um super-herói chamado Tangley. Fazedor de sumos, mas advogado. Tenho lei. O homem que mashup. mordeu o cão. Antes de mais, ontem falei aqui de manhã da minha ideia espetacular de conseguir um êxito viral na net, colocando-me aqui na rua debaixo das árvores, à espera que um pássaro me defecasse em cima e filmando tudo para depois pôr no YouTube e tornar-me num fenómeno à escala mundial, projetando finalmente a minha carreira a nível internacional. E depois as pessoas lá fora iriam perguntar: quem é este artista? E alguém responderia: é Nuno Marco, o indivíduo sobre o qual pássaros fizeram cocó. E isto resume em parte o que é a celebridade hoje em dia. Eu dou por mim a questionar muitas vezes, folhear jornais, quem é esta pessoa? E muitas vezes a resposta não anda muito longe de é o indivíduo sobre o qual pássaros fizeram cocó. Bom, eu falei sobre isto ontem com a habitual sobranceria que me caracteriza, de quem fala da boca para fora, ciente de que nada disso lhe vai acontecer. À tarde estou a gravar um programa de TV no Jardim da Estrela, estou sentado à espera que posicionem as câmaras e que preparem tudo e sinto um impacto inacreditável nas costas. Parecia que alguém no alto de uma árvore me tinha atirado uma pedra. Meus amigos, vocês não vão acreditar, mas um pássaro defecou-me em cima. E com que violência e quantidade. Que pássaro era aquele? A sério, eu não vi. Aquilo estava nas minhas costas, mas o pessoal da produção estava chocado. Aparentemente a quantidade de caca era tão grande que por momentos parecia que um ser humano a tinha feito. Acho que algumas das pessoas da produção olharam para as copas das árvores para tentar perceber se por acaso haverá uma espécie de Tarzan no Jardim da Estrela. Porque aquilo, meu Deus, era uma tonelada. A maquilhadora, a Filipa, trouxe umas toalhas úmidas para me limpar. Ela esfregou-me as costas numa área tão grande e com tal intensidade parecia que me estava a dar banho. Pá, que pássaros são os do Jardim da Estrela e o que comem. Mas pronto, é o karma. O karma é de facto lixado. Bom, aqui está uma história fascinante vinda da China. É ao mesmo tempo um conto moral. Lembram-se do contos de La Fontaine, as fábulas com aquela frase moral final? Esta história real também pode ser resumida numa moral. E se calhar eu despacho já essa parte em vez de a deixar para o fim. A moral desta história é: não seja estúpido. E já agora não assalte casas. Moral in your face. Não seja Pá, não estúpido. sejas estúpido, pá. Podemos estendê-lo um pouco. Não seja estúpido e já agora não assalte casas. A sério, há passatempos melhores e mais seguros como a filatelia. Isto não sou a grande coisa com a moral da história, mas não há grande volta a dar-lhe. Vou contar-vos tudo o que se passou. Um indivíduo na China chama-se Tangley. Já é o segundo tipo com o nome Tang de que eu falo aqui nos últimos É o tempos. primo da Alça Lei. Começa a haver um padrão, sim. Sim. E também havia o Dava. O Dava lei. Sim. Já não dá. Já não dá. Mas na China, protagonistas de histórias bizarras aparentemente têm nome de sumo em pó. E se isto é uma história bizarra, meus amigos? Ok, o tipo queria porque queria assaltar uma casa e meteu na cabeça que havia um quinto andar de um prédio numa cidade chamada Sujiang, Que era o ideal. que estava vazio e que era o ideal. Não estava lá ninguém àquela hora, achava ele. Então ele entra no prédio, sobe ao quinto andar e arromba a porta. E assim que entra no apartamento, dá de caras com uma criança. Dentro do apartamento estava uma miúda de 10 anos. A miúda não parece minimamente assustada com o intruso e pergunta-lhe: quem é você? Isto em chinês. Que é? Isto em chinês. Não me digas, não sabes. Bom. E o sotaque está perfeito. Aqui começa, a partir deste momento, começa toda uma sucessão espetacular de más decisões por parte do Sr. Tang. A resposta mais inteligente que ocorre ao tipo neste momento é responder à pergunta: quem é você? Com: então eu sou um super-herói. Que bom. Bom, qual? Pergunta a miúda. Ele responde: sou o super-homem. Sou o super-homem e ia agora mesmo voar para o meu quartel-general, diz ele. E a miúda diz: então se és o super-homem faz como ele. Tira essa roupa e voa. Ora bem, só para que não haja dúvidas, convém dizer neste ponto que este senhor Tangley não era o super-homem, ok? Não. Logo, ao tirar a roupa... Super-homem é o Clark Kent, pá. Ok. Ao tirar a roupa,
E ao contrário do que acontece com o Clark Kent, que vive com a indumentária do super-homem por baixo da sua roupa normal. Deve ser um calor, deve ser uma caloraça. Terrível, Meu Deus. Aquelas leggings. E o que me faz mais confusão é onde é que ele mete a capa. Como é que não se vê uma marreca nas costas do Clark Kent? Mas tudo o que Tang, ao contrário de Clark Kent, tudo o que Tang tinha por baixo da roupa eram umas cuecas amarelas. A miúda aponta para uma janela e diz ao homem em cuecas: pronto, agora voa. E eu recordo que isto se passa num 5º andar. Tang olha pela janela e vê um telhado e pensa: eu consigo fazer isto. Então empoleira-se na janela. Eu recordo que tudo isto começou com a tentativa de assalto a uma casa que ele julgava que estava vazia. Empoleira-se na janela e manda-se na direção do dito telhado. Vale a pena, neste ponto, citar o próprio Tangley nas declarações que fez à polícia. E ele diz: quando saltei, percebi que a distância era maior do que eu imaginava. Milagrosamente, ele sobreviveu com alguns ossos partidos. Está no hospital. A grande questão aqui é: quando ele deu de caras com a miúda, mal entrou no apartamento e ela perguntou: quem é você? Tudo isto se tinha resolvido se ele tivesse dito: peço desculpa, foi engano, obrigado e bom dia. Exatamente. Pá, eu acho essa história fascinante. Eu gosto de pensar que o tipo, quando cai no telhado, a vida lá de cima da janela, disse a moral da história: não sejas estúpido! Mas em chinês. O Homem que Mordeu o Cão é uma oferta Homes Place. Este mês cumpre os seus objetivos. A oferta da primeira mensalidade. Saiba mais em homesplace.pt. Muito importante, vamos revelar no Facebook da Rádio Comercial a capa do novo livro do Homem que Mordeu o Cão. Vamos, sim senhor, não tarda nada. O novo livro do Homem que Mordeu o Cão vai sair em breve. Vai sair tudo correndo bem para o mês que vem. Mordeu o cão. Tem um título longuíssimo que eu próprio não sei de cor. Tu apenas escreveste o livro, portanto. Eu escrevi o livro, mas não sei de cor. Eu estou à procura do título para poder dizer. Mas daqui a pouco vamos pôr no Facebook da Rádio Comercial. Vamos, sim senhor. Agora vamos recordar aos YouTube. O que é isso? É não seja estúpido em chinês. Como é que é? 别傻了。 Está no ar a primeira edição de hoje com o Nuno Marco. Um beijinho para o Miguel. Episódio. Desculpa, Nuno. O título deste episódio é: Qual é que é? então você mete-me uma coisa dessas no carrinho, homem. Bom, antes de mais, estou pasmado com o retumbante sucesso do vídeo em que levo a cabo aqui à vossa frente o CD Glasses Flicking, essa nova moda da internet em que pessoas se filmam a fazer um truque envolvendo 2 CDs enfiados nas hastes dos óculos, um de cada lado da cabeça, que, com um pequeno mas certeiro golpe de pescoço, deslizam para a frente, cobrindo os olhos da pessoa. Uma pessoa faz uma carreira a tentar escrever coisas com graça e pronto, ok, não tem razões de queixa, mas de repente uma estupidez de 5 segundos que envolve CDs enfiados nas hastes, sucesso retumbante. Mas o sucesso é o vídeo que corre bem ou corre mal? Todos. As pessoas querem ver-me a meter coisas nas hastes. Nuno, isso agora ficou. Pois foi, Nuno. Sou pessimamente. 14 mil likes Foi, num mas post. coisas nas hastes. 14 mil likes, Incluindo o like de Miquel Solnado. muitas partilhas e houve pessoas a dar-me parabéns na rua. Parabéns. Parabéns. Eu agradeço muito, mas porquê? Sabes quem é que- Não, se calhar queria um bilhete Sabes para o quem é que nosso partilhou o teu concerto. vídeo? era Quem? isso. Maia. A nossa colega apresentadora, agora da CMTV e também Astróloga, taróloga, coisa. E Acho que a Maia viu o meu futuro naquilo. ela escreveu: é tão bom ver pessoas que se divertem a trabalhar, assim é que é. Portanto, estás a ver? És um exemplo, Nuno Marco. A utilização do verbo trabalhar. Eu temo que quando eu deixar este mundo sejam estas as recordações que ficam. Nuno Marco. Ele era um mestre a ficar com CDs à frente das lentes dos óculos. Mas ele também fez outras coisas, não fez? Imitava orcas. E é isto. E é isto, tudo se resume a isto. É isto. Bom, uma das razões pelas quais muita gente faz compras online tem a ver com a vergonha que tem de comprar certas coisas em lojas físicas. Por exemplo, as minhas indumentárias de látex justo, com as quais gosto de me passear em casa barrado em óleo. Eu nunca poderia comprar isso numa loja, porque as pessoas iam logo dizer: olha-me este gajo a comprar indumentários de látex justo para se barrar em óleo. Dito isto, e porque há muita gente que acredita em tudo o que eu digo, eu tenho de dizer neste momento que eu não tenho indumentários de látex justo. Mas é só porque a encomenda está atrasada. Estou à espera ainda.
Mas podem apagar essa imagem da vossa mente. Ou então mantê-la, pois será o único lugar onde ela irá existir. Bom, o que é que aconteceu a um senhor irlandês que decidiu comprar um livro normal, nada de bizarro ou de embaraçoso. Ele quis comprar um livro na loja Amazon alemã. Ele comprou o livro, abriu a embalagem, constatou que não era aquela a edição do livro que ele queria, apresentou queixa à Amazon e pronto, e o pessoal da Amazon disse-lhe prontamente que lhe iria devolver o dinheiro, já que não tinham a edição que ele pretendia. Minutos depois de resolvida esta questão, diz o homem que foi à conta dele da Amazon, e ele está a fazer isto no local de trabalho com colegas ao pé dele. Ele vai à conta dele da Amazon, abre a página do carrinho de compras e constata que tem lá dentro uma coisa que não foi ele a introduzir no carrinho de compras. Um objeto que eu não fazia ideia que a Amazon vendia, mas está cada vez mais claro que aquilo vende tudo. O homem, depois desta confusão sobre edições de livros, deparou então com um brinquedo sexual de dimensões industriais metido no carrinho de compras. Antes de eu dizer que dimensões, começo só por referir que se tratava de um brinquedo sexual de cariz vibratório que dava pelo nome de The Hulk. The Hulk. Trata-se de uma bizarra de 26 centímetros de comprimento. O homem, estamos a falar de um homem que é um pacato amante de literatura. Ele estava no local de trabalho rodeado por colegas, com uma página da Amazon aberta à sua frente, revelando que dentro do seu carrinho de compras estava um objeto de 26 centímetros de comprimento chamado The Hulk. Eu acho que ele ficou a pensar que alguém da Amazon se vingou da queixa dele sobre o livro e que introduziu aquele bacamarte de 26 centímetros no carrinho dele. A minha teoria é que foram os colegas dele. Porque é tão simples. Basta ele ser como eu e deixar as contas dele abertas nos computadores de trabalho. O que é certo é que ele apresentou queixa à Amazon por ter um The Hulk de 26 centímetros no carrinho de compras e, diz a notícia, a Amazon pediu-lhe desculpa e ofereceu-lhe um vale de 100 euros. Quê? Estás a dar ideias às pessoas. Pessoal, eu vou já meter um The Hulk no meu carrinho da Amazon. Então, mas isto é assim, toma lá 100 euros e não faças mais perguntas. Vou já experimentar. O quê? Meter um The Hulk no meu carrinho. É só meter, eu não quero. Não, ok, desculpa, era só. A forma como ele às vezes põe as coisas, não é? Atenção até à expressão pôr as coisas. Atenção. Eu não quero aquilo. O homem que mordeu o cão traz-te o fim do mundo em cuecas. Ele. Título deste episódio: olha que estabelecimento noturno tão interessante e moderno, mas cuidado com as bolas. Bom, eis o tipo de história que me podia acontecer, dados os níveis alarmantes de distração que me caracterizam. Uma rapariga americana, Kyra Brownie, ela contou no TikTok os bizarros acontecimentos de uma noite de farra com amigas numa recente viagem a Berlim. Ela e as amigas estavam assim um bocado à toa, sabiam que queriam ir tomar um copo, talvez dançar um bocadinho, mas era basicamente isso, não mais do que isso. Então passearam pela cidade até encontrarem um sítio que lhes pareceu giro e que lhes parecia ser o sítio onde uns outros amigos já lá estavam, já tinham chegado antes. E as pessoas na fila para entrar tinham um sentido de moda algo peculiar, mas elas pensaram: sim senhor, isto é moda, isto é modernidade, isto é Berlim, não é? Isto é muito à frente ao nível fashion. E ficaram na fila. E quando chegam à frente, o porteiro diz-lhes: ok, vocês podem entrar, mas não dá para usarem calças de ganga. E elas acharam aquilo estranho. Há sítios com algum rigor no que toca a indumentárias para entrar, não é? Eu lembro-me de me darem entrada em sítios quando eu era mais novo por estar de ténis ou sapatilhas. Já sabem que eu não quero ferir suscetibilidades da malta que não diz ténis. Isso foi toda a nossa adolescência. Sim. E infelizmente está de ténis, não vai poder entrar. Assim é muito triste, não é? Hoje em dia toda a gente é ténis. E eu pensava, mas estes ténis até custaram dinheiro. Sim, mas está de sapatilhas não pode entrar. Não pode entrar. Mas pronto, calças de ganga acho que nunca foram problema, não é? Não sei. Mas há sítios assim, mais de cerimónia, não é? Não podes ir de calças de gangue. Ok. Mas não me digas que. Atenção, houve um sítio que me vedou a entrada quando eu tinha para aí 20 e poucos anos porque eu não era gente bonita. Mas isso. Aos olhos de alguns sítios. Atenção a este, mas isso. Era o coração de alguém. Mas aos olhos de alguns sítios, e apesar de eu ser o mesmo tipo com a mesma fronha, eu só passei gente bonita depois de ser conhecido. O que prova duas coisas: que a humanidade é uma parva e também. Isto prova porque é que às vezes ficar em casa a ver filmes é o meu programa favorito. Entendo bem. Eu ainda estou magoado.
Oh, Marco, mas voltemos então à história. Sim, sim. Portanto, o porteiro da Disco Night diz às meninas: calças de ganga aqui não. E diz-me que era a famosa festa da bombazina. Talvez por ser. Exato. A festa da bombazina. É outra palavra que mais ninguém usa. Bombazina. Bombazina é incrível, pá. Imagina, tipicamente alemão, da Bombazinen-Fest. Bombazinen. Bom, mas o porteiro, talvez por elas serem estrangeiras e turistas e não terem mau ar, apesar de tudo, deixou-as entrar. E no bengaleiro aconteceu uma coisa extraordinária, contada por Kyra. Geralmente num bengaleiro deixam-se casacos. Bengalas, apesar do nome, talvez menos, por estes dias. Mas já se alterava o nome dos bengaleiros, não é? Isso, por acaso nunca tinha pensado nisso, não é? Não há bengalas para deixar lá. Bengalas, não é? Estão sem casacos. As pessoas que uma usam bengala precisam da bengala, não vão deixá-la lá. Epá, isso é muito bem pensado. Sim, porque. Há quanto tempo ninguém deixa uma bengala num bengaleiro? Porque realmente, se eu uso uma bengala, eu tenho que andar com a bengala. Eu não posso chegar, eu já. Até aqui já não sou mais um deficiente. O velhinho que deixa a bengala no bengaleiro dá um passo e cai. Mas pronto, dizem elas que a senhora do bengaleiro, para além de lhes ficar com os casacos, disse-lhes o seguinte: as calças vão ter de ficar aqui. Oi? Também. Espera aí. E o mais espetacular é que, de novo, Kyra e as amigas pensaram: super moderno. Isto é super moderno. Isto na América não há. Isto é mais avançado do que na América. Este país está super à frente. Isto é de certeza para se poder dançar melhor, não é? De maneira mais livre. Então aquelas pobres De criaturas certeza. despem as calças de ganga. Sim. E deixam as calças de ganga no bengaleiro. Eu não percebi. A proibição não era o tipo da calça, Era a calça em si. era a calça em si. Parece que era a calça em si. E elas a achar tudo normal. Claro. E então lá vão elas em cuecas para a pista de dança. Não é? Nesse ponto eles ainda estão a achar que é normal. Até porque achavam elas, parte dos amigos delas já tinham entrado e já estavam lá dentro. De cuecas também. Tinham falado com eles e era ali. Sabes que os fãs da série Academia de Polícia, nesta altura, estão a achar que foram para o famoso bar. É verdade. Bom, elas entram e olham em redor e comentam umas com as outras. Ei, já viram a vida noturna aqui? A moda noturna, super inspirada em BDSM. BDSM, para quem não sabe, e talvez parte dos nossos ouvintes que são pessoas decentes e bem postas na vida, e com as suas vidas e com os seus trabalhos e das 9 às 5, e depois é chegar a casa, comer e dormir. Talvez não estejam a par destas modernidades, não é? BDSM significa bondage e sadomaso. Não vale a pena entrar em detalhes porque há famílias a ouvir. Vamos só dizer que esta moda é muito à base de cabedais, não é? E vinil justo, e umas botas e umas chibatinhas. Mas olha que BDSM dava uma grande versão do YMCA. Just saying, continua. Sim, mas notem, este grupo de americanas, elas queriam dançar e simplesmente acharam: epá, uau, a moda aqui para sair à noite está super avançada, está super avançada. Onde elas começaram a desconfiar: espera aí, isto se calhar não é o Lux. Elas não disseram esta frase, estou só a adaptá-la para Portugal, ok? Onde elas começaram a desconfiar foi quando no recinto da discoteca, e sem que ninguém estivesse a achar estranho, elas viram um casal a levar a cabo a ação marota. De 0 a 10. E foi então 10. E foi então que fez-se luz finalmente. E perceberam duas coisas. Uma, os amigos dela estavam noutra discoteca, Que não naquela, que não naquela. E a outra, a tabuleta à porta do clube, onde se lia Kit Kat, não era de publicidade ao famoso chocolate. Kit Kat Club é só o clube de sexo mais lendário da cidade de Berlim, aliás imortalizado no famoso musical Cabaret. Mas o que é genial é estas almas só se terem apercebido quando já estavam bem lá dentro da discoteca em cuecas, rodeadas de pessoas vagamente vestidas com cabedais e licras e vinil, e outras levando a cabo situações bastante quentinhas pelos cantos. Dito isto, como vos disse, eu sou o tipo mais distraído do mundo. Eu seria estas raparigas. Eu era pessoa para andar a passear em cuecas de copo na mão e a bater o pezinho ao som de Relax dos Frankie Goes to Hollywood sem perceber exatamente onde estava. Agora imaginem a triste figura destas moças a voltar ao bengaleiro. Vamos buscar as calças. Final não é o sítio certo. Só que não foi isso que aconteceu. Elas entraram em modo: bem, já que aqui estamos. E pronto, e divertiram-se, beberam e dançaram. Não fizeram nada para além disto, mas dizem elas que foram super bem recebidas e acolhidas, e acabou por ser uma noite bem passada. O que é preciso as pessoas serem felizes. Claro, não se chatearem. Claro. Bom, a segunda história de hoje vai servir para que pessoas como Pedro Ribeiro e Vasco Palmeirim digam: é bem feita porque ainda é demasiado cedo. Há umas noites em Londres aconteceu uma coisa delirante envolvendo decorações de Natal. Eles já estão a montar tudo e estão prestes a acender tudo
se é que não acenderam já entretanto, mas há umas noites no fim de semana, no centro de Londres, mais precisamente em Tottenham Court Road, decorações estavam a ser colocadas na pior das condições meteorológicas. Estava uma ventania do cacete. Agora imaginem isto: vocês estão a ver as clássicas bolas de árvore de Natal prateadas, não é? Toda a gente deve ter isso em casa. Geralmente tem centímetros de diâmetro e penduram-se nos ramos do pinheiro e fica bonito. Agora, imaginem 2 bolas dessas, mas gigantescas. Malta, as sacanas das bolas tinham a altura de autocarros, ok? E a ventania mandou-as rua abaixo para pânico de transeuntes e pessoas que estavam a conduzir carros e autocarros. Imaginem 2 bolas de Natal prateadas gigantes a descer uma rua aos rebelões, a baterem tudo quanto era prédio, candeeiros de iluminação pública, até finalmente pararem as duas a bloquear completamente uma estrada. Ninguém se magoou. Muitas piadas foram feitas na internet. Há um efeito espetacular. Há uma que perde a parte prateada inteira. É linda, tipo... Eu já vou mostrar, vou pôr no Instagram, que isto vale muito a pena. Mas pronto, piadas foram feitas na internet. O meu comentário favorito foi: caramba, elas de certeza que ouviram o chamamento de Mariah Carey e foram a correr reunir. E se pensarem nisto quando virem as bolas a avançar, é muito, muito giro. É pá, tão Mas bom. muito cedo. Muito cedo. Mas repara bem, Marco, o que é que anda a acontecer? Objetos pequenos Sim. são colocados em tamanho extra grande e andam a fugir. Patinho de borracha, É verdade, é verdade. patinhos de borracha, E agora extra as bolas. grande, fugiu. É verdade, é verdade. Bolas de Natal, XXXL, andam a Talvez fugir. esteja na altura de parar de ampliar coisas. Parem de ampliar coisas. É aqui, bom dia. Ficámos a 7 minutos das 10. O homem que mordeu o cão. Título deste episódio: vou à casa de banho, até já. Estávamos no dia 24 de agosto de 2004. Em Milão decorria o jogo Inter-Basileia. Rolf Bantel, um suíço de 60 anos, viajara até Milão para ver o jogo e apoiar a sua equipa. O jogo não estava a correr bem, os suíços estavam a perder por 4-1 e Rolf não aguenta mais, ele tem de ir à casa de banho. E assim como assim, 4-1, perto do fim do jogo, já não há grande volta a dar. Já não ia mudar muito, não Já é? não se vai perder grande coisa. E por isso o Rolf decidiu então ir ao WC. Ora, o que é que aconteceu? Aconteceu uma coisa que acontece a muito boa gente quando vai à casa de banho perto do final do jogo. O jogo acabou, a confusão instalou-se, ele não conhecia o estádio, ele perdeu-se do grupo. O que é chato? Eu odeio quando isto acontece. Eu estou-me sempre a perder de toda a gente. Ora bem, quando é que ele reencontrou então o grupo com quem foi ver o jogo? Esta semana. Mas foi há quanto tempo o jogo? Foi há 11 anos. Sim. O homem perdeu-se é porque foi à incrível. casa de banho e andou 11 anos perdido. Não andou perdido dentro do estádio estes 11 anos, isto seria estranho. Sim, seria demasiado. Bem, não é que a história fique assim tão menos estranha da maneira como aconteceu na realidade, mas a verdade é que quando ele deu por ele, já estava fora do estádio à procura dos amigos pela cidade de San Siro. Na cidade de Milão, que o San Siro é em O San Milão. Siro é em Milão, claro. Sim. E o San Siro é o estádio, não é? É o estádio, é o estádio sim, sim. de Milão. Também chamado quando- de Giuseppe Meazza. Pronto, ok. Pronto, peço desculpa. Não consegui controlar. Fizeste bem. Peço fizeste desculpa, bem. peço desculpa. Se eu estivesse aqui sozinho, isto era uma bronca. Peço desculpa. Quando deu por isso, tinham passado dias e ele estava a dormir nas ruas. Passaram-se meses. Ele começou a viver da caridade de estranhos. Passaram-se anos e pronto, e foi assim. E isto é incrível. E Como ao é que fim de isto 12 terminou? anos disseram: olha, e ainda por cima, levámos 4-1. Exato, foi o pior. Para. Foi a pior notícia que ele Há recebeu. dias, Rolf, que agora tem 71 anos, deu uma queda na rua, fez uma fratura no fémur e foi levado para o hospital. No hospital percebem que o senhor não tinha seguro. O hospital contactou o consulado suíço e o consulado suíço deu então a Rolf, 11 anos depois da sua dramática ida ao WC, o passaporte para voltar à Basileia. Ora bem, em 2004 o que se passa é que o homem não tinha telemóvel, não tinha o contacto da comunidade de acolhimento onde vivia e que tinha organizado a excursão à Itália para ver o jogo. Na Algibeira tinha 20 euros e 15 francos suíços. Procurou os amigos, não encontrou. Tentou encontrar o carro, não encontrou. E então pensou: bom, se calhar Fico por aqui. fico por aqui. Mas o estranho é que ninguém o procurou. Aparentemente não. Ele não devia ser muito agradável. Devia a ser uma companhia dele. ótima pessoa. A parte gira disto é que ele de facto não se preocupou. Ele diz agora em entrevista: na verdade eu não tinha razões para voltar para casa. Tinha feito uma terapia ao alcoolismo, sentia-me um recluso e por isso achei que estava na altura de apreciar um pouco de liberdade. Diz que havia uma senhora que lhe lavava a roupa, tomava banho nos balneários públicos
deram-lhe de comer e de beber, e quando agora deu a queda que o devolveu a Basileia, foi em paz. Ele disse: 11 anos é capaz de ter sido o suficiente. Agora sinto-me bem em casa. E tornou-se sócio das Juventus, que é sempre quem ganha qualquer coisa em Itália. É fascinante. Tudo começou em 2004, no estádio do Inter de Milão, quando disse aos amigos as imortais palavras: vou à casa de banho, até já. Eu acho isto fabuloso. Fabuloso. Essa história é maravilhosa. Fabuloso. Bom, 11 anos. olha, vou ler uma história clássica do Homem que Mordeu o Cão, aqui tirada do livro dos clássicos que vocês já têm. Então vá, era uma vez. Vocês já têm. Abram os vossos manuais na página. Diz lá. Qual é a página? É a página 289. Isto é uma história que Sim. demonstra o tipo de coisa que acontece neste livro. A história chama-se Esta Árvore Tem Pouca Rede. E reza assim: vamos então à Roménia para conhecer a história da senhora de 78 anos que todos os dias tem de subir e descer de uma árvore na pequena aldeia perdida onde vive. Agora Isto continua a Wanda. tem uma razão. Isto tem uma razão de ser. É que o único sítio em toda aquela zona onde se consegue ter rede nos telemóveis é no alto da árvore. E neste ponto há uma nota de rodapé, só para demonstrar o tipo de notas de rodapé com que eu estive a encher, que é a nota 76. E no rodapé diz: entretanto, com os avanços tecnológicos, já há rede de telemóveis praticamente em todo o lado, exceto no meu bairro, na zona da Parede de Cascais. Hoje em dia, sou eu que tenho de subir a uma cerejeira para poder comunicar. O que é terrível, porque não há assim tantas cerejeiras aqui na zona. É muita aloe vera, mas não só não tem altura suficiente, como pica imenso o rabo para lá estar sentado em cima. Bom, agora podes continuar tu, Pedro. Só que só aí é que a pacata senhora Maria Nicolai, a Maria Nicolai, tem rede para poder falar com a família que vive na cidade. O que está combinado com a família é que todas as quartas-feiras e sábados, por volta das 10 da noite, ela sobe à cerejeira e espera lá em cima pela chamada. Opa, tão A bom. coisa funcionaria não fosse o facto de haver algumas quartas-feiras e sábados em que a família se esquece do compromisso e deixa a idosa senhora plantada no alto da árvore sem qualquer outra possibilidade de passatempo que não seja comer cerejas. Cá está. Pá, Bom, tão casos bom. da vida. Mas no sabes fundo, que os meus pais têm pouca rede também na casa onde vivem. E têm cerejeira ou não? Não têm cerejeira, mas a nossa conversa, eu ligo-lhe, ou ele liga-me, e estou sempre a ouvi-lo mal ao meu pai. E então a conversa é sempre: pai, vai até ao sótão, pai, porque é onde eles No têm sótão é onde- rede. Exato. Sério, então é assim: pai, vai para o sótão, não te consigo ouvir. Sim. Eu ainda não li o livro Antigamente- todo, mas eu espero que uses a expressão "e assim vai o mundo". Ainda não Neste havia no livro. tempo destas histórias. Ah, É uma notícia recente. O próximo livro vai chamar-se O Homem que Mordeu o Cão e assim vai o mundo. Nos tempos antigos, do antigo regime, não havia rede. E o Salazar tinha que subir para cima de cerejeira para ter. Porque era do cardeal. Repara, piada política. Ai, que Deixa-me só imaginar Salazar às cavalitas do cerejeira. cardeal cerejeira. Sim. Ai, que culto que eu sou. Sei nomes de pessoas. Do antigamente, ainda por Isto cima. é uma demonstração assim de grande cultura. Ali a rua do alto do Parque Eduardo VII. É Cardeal Cerejeira. Acho que é uma Alameda até. Alameda sim, é Cardeal verdade. Cerejeira. É isso. Pronto, olha, o livro já está nas lojas. O Homem que Mordeu o Cão, os clássicos. É bom de apalpar, não é? Vocês confirmam que esta capa é incrível. Ai, que livro tão bom. Foi O isto. que é que foi isto? O homem que mordeu o cão. Título deste episódio: Antes preso num casaco que atropelado a fazer yoga. É bom, é incisivo. Preso num não é? casaco? Conta lá Quem o que foi o aconteceu. Totó? Bom, Quem terá sido o Totó neste mundo a ficar preso num feixe-eclair? Quem será? Bom, antes de mais tenho de agradecer a toda a gente que foi a estas sessões todas de apresentação e autógrafos do livro, das páginas de livros infantis rejeitadas. Foi muito calor humano, foi bonito, foi o norte em todo o seu esplendor. Exceto a parte em que fiquei temporariamente enclausurado dentro do meu próprio casaco. E mesmo assim houve calor humano para me tirar lá de dentro, atenção. Há sempre calor humano contigo. Quem é que salvou? Mas isto é o tipo de experiência que está vedada a toda a humanidade. É o chamado exclusivo meu. Cada vez estou mais convencido de que sou a bola anti-stress de Deus. Isto vai ser o nome da minha biografia. Sim. O nome da minha biografia. O que se passou é que, de facto, Achas que Deus tem-te na mão Tem. e vai de vez em quando. Faz de mim o que quer, Ok. basicamente, só para ser um mero divertimento e relax. O que se passou é que, estando no átrio do hotel à espera do Zé Carvalheira, da editora do livro, da Objetiva, eu percebi que o fecho do meu casaco, que estava subido, não subia nem descia. E então estive uns minutos à luta com ele. Não estava ninguém a ver, não é? Eu estava sozinho lá no átrio e estive ali
sempre que aparecia alguém a cumprimentar-me, olá, boa noite, eu largava o fecho e punha o meu ar mais olá, boa noite, tudo bem? Mas no fundo por dentro eu estava efervescente. O problema é que rapidamente comecei a sentir uma espécie de claustrofobia porque estava enclausurado no meu próprio casaco. Mas no caminho para o Norte Shopping, que era onde ia fazer a sessão, eu fui tentando resolver o assunto em vão, e quando cheguei ao fórum dessa FNAC, achei que a melhor coisa que tinha a fazer era assumir, ok? Assumir junto das pessoas todas que lá estavam o que se estava a passar. E então aconteceu. Esta coisa consegue ser ridícula e comovente. Várias pessoas, uma de cada vez, vieram tentar resolver o problema. Quase que se formou ali uma espécie de uma fila. Todas acabavam por desistir, mas o empenho de todos foi arrebatador. E a dada altura chegou uma senhora que disse: eu costumo saber resolver essas coisas, dei cá. E isso deu-me esperança. Mas mesmo essa senhora que costuma saber resolver essas coisas não conseguiu resolver. E eu aí pensei, pronto, é o fim. E a partir daqui parecia a lenda de Rei Arthur. O fecho do meu casaco era Excalibur. As pessoas estavam em fila a tentar tirar a espada da rocha, que era no fundo abrir o meu fecho. Todas as pessoas do reino foram tentar a sua sorte. Houve momentos de stress, e não só por achar que estava trancado no meu casaco. A dada altura, no meio da confusão, ouvi alguém dizer que ia sacar de um canivete. E foi aí que tu pensaste: não. Porque temi o que poderia acontecer não só ao casaco, que não tinha sido barato, mas também ao meu peito e logo à minha vida, não é? Mas tudo se resolveu. Foi muito emocionante. No Instagram o meu comentário preferido é o de César Mourão. O César o César perante o... Também acho que devias ler. Perante o vídeo de eu preso dentro do meu próprio casaco, deixou lá apenas um popular vernáculo começado por F. FDX foi o que ele deixou. Boa. FDX. Mas dá para perceber o tom em que César Mourão. Dá muita vontade. O César é daquelas pessoas que fica sempre num misto de choque e fascínio pelo tipo de coisa que me costuma acontecer. Ele olha com uma espécie de nervos e ao mesmo tempo curiosidade científica. E foi isso que aconteceu. Bom, mudando de assunto, quero aqui falar para uma senhora que eu não faço ideia se me está a ouvir ou não, mas isto tem de ser dito. Todas as manhãs, quando saio do meu bairro e viro uma esquina, eu quase atropelo uma senhora que está, mas todas as manhãs, uma senhora que está a caminhar vestida de escuro pela estrada. Ok? Todas as manhãs. De costas para o trânsito. Não me parece que seja uma senhora maluca. É claramente alguém que está a ir para o trabalho com um passo dinâmico e assertivo. Mas, lamento dizer, haverá sempre um grão de maluquice em alguém que, de madrugada, ainda noite, está a caminhar por uma estrada vestida de escuro, de costas para o trânsito. E eu já devia estar preparado, porque isto já aconteceu várias vezes. Mas eu esqueço-me que todas as manhãs ao virar da esquina está uma senhora a caminhar pela estrada como se fosse pelo passeio. E todas as manhãs, à conta disso, eu solto um grito. É sempre Portanto, o que eu quero dizer àquela senhora, ou qualquer pessoa que às 7 da manhã esteja a caminhar vestida de escuro na estrada: vão para o passeio! Eu sei que a calçada portuguesa é tramada para quem usa saltos, mas creio que entre dominar a calçada com os saltos e levar com uma viatura nas costas, eu preferia caminhar com os saltos no passeio e viver. Ou então usar saltos rasos, sapatos rasos. Colete. É pá, sim. Não é? Assustei-me tanto com esse vão para o passeio. Assustei-me muito. De repente, vão para o passeio. Vão para o passeio. O passeio está ali ao lado. Eu adorava não pensei perceber que fosse o passeio para onde os quisesses mandar. Não, claro. Mas também é válido. Mas eu adorava perceber o que é que se passa com esta senhora, o que é que move esta senhora, porque o passeio está ali ao lado, mas ela opta pelo Alcatrão. Se um dia eu não chegar aqui a horas, já sabem, pode ter acontecido uma desgraça. Também pode dar-se o caso de eu chegar a horas, mas com esta senhora sentada no capô. E ela vai dizer: mas eu não queria vir para Lisboa. E eu vou ter de dizer: andasse pelo passeio. Bom, agora vem. vou ter de terminar com a história mais bizarra de sempre. É também uma história... Esta é uma história impossível de contar de maneira explícita porque há crianças a ouvir. Por isso eu vou tentar, imaginativa e discretamente, falar de maneira a que os adultos me entendam. Isto vem de Malibu, na Califórnia. Um professor de yoga foi hospitalizado por ter tentado e conseguido fazer a si próprio uma coisa. Quê? Sim. É isso? E então? Marvin Lewinsky, 39 anos de idade, estava, de acordo com a notícia, a levar a cabo uma variante tibetana de yoga tântrico completamente dobrado sobre si mesmo. Quando,
dada a proximidade entre Sim. entre duas partes do seu corpo, a cara e outra, Ok. decidiu experimentar uma coisa. Ficou tipo roda. Já estou aqui? Isso levou a que ele ficasse preso naquela posição e sem ar. Pois. Tendo acabado por perder os sentidos momentos depois de, ainda assim, ter conseguido ligar para as urgências. O problema foi como é que ele conseguiu expressar-se. Porque ele está. Ok. Mas aparentemente ele conseguiu dar a morada e tudo. A não ser que eles detetem, não é? Já que fazem a triangulação. Bem, e ele depois. Ou então já era caiu um no hábito knockout? dizer, olha, este maluco outra vez. Caiu o knockout depois? Ficou sem ar? Ficou sem ar. O que é certo é que do lado de lá perceberam a morada, perceberam que o homem corria perigo de vida e mandaram para lá uma ambulância. E eu só posso imaginar a reação de bombeiros e paramédicos quando se depararam com o senhor. E daí, caramba, aquilo é Malibu, na Califórnia, terra das estrelas. Já devem ter visto tudo, não é? Sim, também é verdade. Devem ter visto tudo. Marvin foi salvo no momento certo, de acordo com o médico que o tratou, mais um bocadinho, e poderia ter sofrido danos cerebrais irreversíveis. E diz o médico, o Dr. Peter Irving, isto são técnicas extremamente avançadas de tantrismo que uma pessoa não deve fazer se estiver sozinha. Eu acho que aqui a questão é que foi precisamente por estar sozinho que este pobre diabo tentou isto. A solidão é tramada e um tipo com uma elasticidade especial dada pelo yoga é capaz de tirar partido disso, não sei. O que eu sei dizer é que a mim poderão encontrar-me de várias maneiras em casa, mas nunca nestes preparos vos garanto. Não tenho essa flexibilidade. É caso para dizer mesmo, literalmente, não tentem isto em casa. Não. Homens que fazem yoga e que são mais flexíveis que os homens que não fazem yoga, não tentem isto. Eu sei que a curiosidade é tramada, mas não. Eu vou mais longe, não tentem em casa e, sobretudo, não tentem na rua. Na rua não. Não tentem, ponto. Não tentem, É melhor. não façam isso. Não tentem em casa, nem no carro, olha, não tentem em todo lado. Título deste episódio: se eu tivesse uma coelha, chamava-lhe Mugen Puxa Puxa. Eu sabia! Isto vem da primeira edição em que Nuno Marco falou dessas bolhas infinitas. Lá, para quem perdeu a primeira edição, rapidamente, o que é Mugen Pushi Pushi? O cão. Já vamos falar sobre isso. Eu estive a investigar e é um dos temas que eu quero abordar nesta edição do Homem que Mordeu o Cão. Bom, antes disso, o nosso ouvinte Pedro Afonso conseguiu encontrar uma fotografia que responde a uma das nossas inquietações de ontem. Nós ontem falámos no Homem que Mordeu o Cão do maior coelho do mundo. Lembram-se? 1,20 m de comprimento. Sim. Vive em Inglaterra, chama-se Darius. A mesma notícia dizia que o filho do coelho, Jake, vai pelo mesmo caminho do pai. Aos 6 meses de idade, esse coelho está quase do mesmo tamanho que o pai. São bichos de muito alimento. A notícia, se bem se lembram, dizia que a dona dos coelhos gasta por ano perto de 6.000 euros em alimento para coelhos. E perguntámos-nos nós ontem, e a mãe? Exatamente. A coelha mãe. Porquê é que a notícia não falava nesse pobre animal que de certeza não é do mesmo tamanho que o macho e que a cria? Pois bem, existe na net uma fotografia da fêmea que acasalou com este macho. É uma fotografia belíssima, ela ao pé do marido. E é uma normal coelhinha branca. A fotografia mostra Darius, o macho, ao pé da fêmea. A pobre fêmea, de quem não se sabe o nome, mas que é uma das grandes heroínas do mundo moderno. E o que eu acho fenomenal na fotografia é a expressão no focinho da coelha. Posso ser eu que leio coisas nas caras dos animais que não serão necessariamente aquilo que eles estão a pensar, mas eu vou publicar neste momento no Facebook da Comercial a imagem do casal do maior coelho do mundo e da sua esposa, que é uma normal coelhinha branca. Eu vou carregar neste momento na tecla publicar. Quem se estão a conduzir, não vejam, não peguem, conduzam, acabem de conduzir. Publica, homem, estou a carregar F5. As pessoas que estão com um computador à frente poderão ver. Eu carreguei já em publicar e está publicado neste momento a fotografia da coelha. Não tenho nada. Não Está tenho a demorar nada. a chegar Vão fazendo aqui. refresh, vai aparecer. A imagem está. Nada. Certeza que publicaste. Eu publiquei. Às Nada. vezes as pessoas confundem as rádios. Se calhar. Não, asseguro que não. Asseguro que não. Estou a fazer. Nada. Deixa eu ver no newsfeed, que às vezes aparece no Deve estar a newsfeed. aparecer. Já está. Já está? Está no newsfeed, mas não está ainda lá na página. Não sei porque Ok. às vezes. Ok. O Facebook é sempre muito simpático comigo. Geralmente sempre que eu tento fazer uma coisa, falha. Bom, a imagem está online. Quem puder agora consultá-la poderá constatar que eu tenho razão quando digo que a expressão no focinho da pobre coelha
Pois está um pouco assustada. É a expressão de quem diz: ai, Jesus! É ou não é? Ou isso, ou se eu ficar assim parada, pode ser que ele não perceba que eu estou aqui. Eu saúdo esta coelha. Bom, Vasco tinha razão. Eu dediquei toda a última hora a pesquisar na internet por tudo o que eu conseguisse saber sobre o maior brinquedo da história da humanidade. Foi inventado no Japão pela famosa empresa de brinquedos Bandai. Peço desculpa, mas eu tenho tendência a dizer este nome em voz alta porque me parece um grito, tipo Banzai! O brinquedo em questão consiste num pequeno pedaço de silicone com meia dúzia de botões e a sensação que temos a carregar nesses botões é rigorosamente a mesma que temos quando rebentamos aquelas bolhas de plástico dos envelopes e das embalagens. O nome do brinquedo é Mugen Pushi Pushi. E eu vasculhei a net em busca de informações sobre este brinquedo e tudo o que eu queria saber está na página Wikipédia de Mugen Pushi Pushi. Mas antes disso, há que dizer que uma ouvinte nossa, a Inês Torrão, diz que Mugen Pushi Pushi já existe há muito tempo e que ela até comprou um na loja Toys R Us do Colombo. Como é que isto me falhou? Como é que tu não sabias, Nuno Marco? Eu não me perdoo por só agora ter conhecido Mugen Pushi Pushi e por isso vou açoitar-me nas minhas próprias costas com um chipi nhoqui nhoqui. Eu não sei o que é um chipi nhoqui nhoqui. Inventei agora. Não, mas é eu tipo uma chibata. É tipo uma comprava. chibata. É tipo sim. Nem que seja só para chegar à loja e dizer: Juba, tem chip nhoquinha. Exato. Não, só temos Mugen Pushi Pushi. Informações úteis sobre isto: a cada 100 rebentamentos de bolha no brinquedo, no Mugen Pushi Pushi, o brinquedo oferece um prémio sonoro ao utilizador, que pode ser de 100 em 100, uma campainha de porta, um latido de um cão, um gás intestinal ou um suspiro por uma voz feminina sexy. Isto é a maior invenção à face da Terra. Foi para isto que a humanidade surgiu e trabalhou. A nossa missão no universo está completa. O apocalipse pode acontecer. Deixou de haver qualquer utilidade para a espécie humana, agora que chegámos a Mugen Pushi Pushi. O que é que significa Mugen Pushi Pushi? Mugen significa infinito, Pushi Pushi significa bolhas de plástico. Parece-me bastante autoexplicativo. O mais fenomenal é que o sucesso deste brinquedo já levou a variações, diz aqui a Wikipédia. Ou seja, Mugen Pushi Pushi é só a ponta de um iceberg que inclui, por exemplo, Mugen Peri Peri. E o que é Mugen Peri Peri? Os inventores disto chegaram à conclusão que uma coisa quase tão viciante como rebentar bolhas de plástico é a sensação libertadora de puxar um daqueles adesivos que fecham caixas. Nas mudanças, metes aquele adesivo. Já sei. E quando tu puxas aquela aquilo, fita adesiva. Sim, aquela fita grossa adesiva. E então criaram um brinquedo que simula arrancar adesivos de caixas. Passa-se um dedo, faz o mesmo som. Portanto, temos Mugen Pushi Pushi, temos Mugen Peri Peri e temos Mugen Endamame. É um simulador de rebentar bolhas, só que aqui sob a forma de ervilhas dentro de uma vagem. Essas pessoas têm muito tempo livre, Pois não é? tem, pois E tem. como se não bastasse, foi criada uma versão de Mugen Pushi Pushi para a consola Wii, que é um jogo chamado Mugen de Mugen Pushi Pushi Wii. Pá, que nome tão fofo. Creio que me rebentou uma veia. Obrigado e bom dia. O Homem que Mordeu o Cão foi uma oferta Homes Place. Abril é o mês da saúde, trate de si. Homes Place. Coisas fofinhas fazem-te rebentar veias, não é? Algumas sim. Não paro de pensar na expressão da coelhinha, coitadinha. A própria coelhinha é muito fofa. Coitadinha. Isso é que é espírito de sacrifício. O homem que mordeu A coelhinha perguntou: Chocolate, tem isto em S?